A posição da Igreja Católica em relação ao comunismo. Uma análise aprofundada. A oposição da Igreja Católica ao comunismo é um dos temas mais significativos e consistentes em sua doutrina social nos últimos 150 anos. Não se trata de uma simples divergência política, mas de um profundo e fundamental conflito entre duas visões de mundo radicalmente opostas. O comunismo, em suas bases teóricas e em sua aplicação prática, confronta diretamente a fé, a antropologia e a moral cristã. Para entender a dimensão dessa oposição, é necessário examinar os pontos de conflito em suas raízes teológicas, filosóficas e históricas, conforme expressos em diversas encíclicas papais e nos testemunhos de perseguição. O conflito fundamental. Ateísmo materialista versus fé em Deus. O ponto de partida para qualquer análise é a visão de mundo. O comunismo marxista é intrinsecamente ateu. Karl Marx e Friedrich Engels, seus fundadores, viam a religião como uma superestrutura ideológica, uma ferramenta de controle da classe dominante para justificar a exploração e alienar o proletariado da sua realidade material. A famosa frase de Marx, "A religião é o ópio do povo", resume essa perspectiva. A fé seria uma ilusão que entorpece as massas, impedindo-as de lutar por sua verdadeira libertação econômica. Para a Igreja Católica, essa visão é inaceitável. A fé em Deus não é um mero subproduto da economia, mas a base de toda a realidade e do sentido da existência humana. O homem, na doutrina católica, é uma criatura de Deus, dotado de alma imortal e de dignidade intrínseca. Negar a existência de Deus é, para a Igreja, negar a própria fonte da dignidade e dos direitos humanos. Sem um fundamento transcendente, o ser humano se torna um mero produto de forças materiais e econômicas, despojado de sua liberdade e de seu propósito final, que é a salvação e a vida eterna. Essa visão materialista do homem é a raiz de toda a opressão e totalitarismo, pois permite que o Estado ou a ideologia se tornem o único e absoluto referencial moral. O Papa Pio XI, em sua encíclica Divini Redemptoris, 1937, condenou o comunismo como intrinsecamente perverso, precisamente por causa de seu ateísmo e de sua negação da dignidade humana. Ele argumentou que o comunismo priva o homem de sua liberdade, de sua alma e de sua esperança em Deus, transformando-o em uma engrenagem de um sistema sem alma. A propriedade privada e a dignidade humana. Outro ponto de intensa oposição é a questão da propriedade privada. O comunismo defende a abolição da propriedade privada dos meios de produção, argumentando que ela é a causa da exploração e da desigualdade. A Igreja, por sua vez, reconhece o direito à propriedade privada como um direito natural, inerente à pessoa humana e essencial para sua autonomia e desenvolvimento. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Rerum Novarum, 1891, estabeleceu os fundamentos da doutrina social da Igreja, defendendo que a propriedade privada é necessária para que o indivíduo e a família possam prover seu sustento e planejar seu futuro com segurança. Ele argumentou que a supressão total desse direito violaria a liberdade e a dignidade humana, transformando todos os cidadãos em meros dependentes do Estado. É crucial notar que a Igreja não defende a propriedade privada de forma absoluta e irrestrita. A doutrina católica ensina que a propriedade tem uma função social e que os bens da terra são destinados a todos. Os ricos têm a responsabilidade moral de usar sua riqueza para o bem comum e para ajudar os necessitados. No entanto, a solução para as injustiças sociais não é a abolição forçada e violenta da propriedade, mas a promoção da justiça, da caridade e da solidariedade. O comunismo, ao buscar a coletivização total, ignora a natureza humana. O desejo de ter algo para si e para sua família, de construir e acumular bens por meio do trabalho, não é visto pela Igreja como um vício capitalista, mas como uma aspiração legítima que motiva o desenvolvimento pessoal e social. A liberdade, o Estado e o totalitarismo. O comunismo, em sua prática histórica, levou à formação de regimes totalitários que suprimiram as liberdades fundamentais. A Igreja Católica, ao longo de sua história, tem sido uma defensora da liberdade de consciência, da liberdade religiosa e da autonomia das esferas da sociedade civil, como a família e as associações.
Em um Estado comunista, a ideologia do Partido Único se impõe como a verdade absoluta. O Estado se torna o árbitro de tudo, da economia à moralidade, da educação à cultura. A religião, vista como inimiga, é perseguida e marginalizada. A Igreja e seus fiéis foram alvos de campanhas de perseguição sistemática, com a destruição de igrejas, a prisão de sacerdotes e bispos, e a execução de milhares de mártires. A perseguição na União Soviética, na China, em Cuba e nos países do leste europeu é uma prova histórica inegável da incompatibilidade prática entre o comunismo e a liberdade religiosa. A Igreja defende a subsidiariedade, princípio que estabelece que as decisões devem ser tomadas no nível mais baixo e próximo possível do cidadão. Isso significa que a família, as comunidades locais e as associações têm uma esfera de autonomia que o Estado não deve invadir. O comunismo, com sua centralização total do poder, anula esse princípio, sufocando a iniciativa individual e a pluralidade social. A análise histórica e as encíclicas papais. A oposição da Igreja ao comunismo não é um fenômeno recente. Ela foi formalizada em uma série de documentos papais que formam a base de sua doutrina social. Qui Pluribus, 1846, de Pio IX. Esta foi uma das primeiras encíclicas a condenar o socialismo e o comunismo, denunciando-os como ideologias que atacavam a propriedade e a ordem social. Rerum Novarum, 1891, de Leão XIII. Embora focada na questão operária, esta encíclica refutou explicitamente o socialismo, defendendo a propriedade privada e a necessidade de colaboração entre as classes, e não o conflito. Divini Redemptoris, 1937, de Pio XI. Esta é a encíclica mais detalhada e incisiva sobre o comunismo. Pio XI descreve o comunismo como uma ideologia intrinsecamente perversa, que por seu ateísmo e materialismo, mina os fundamentos da civilização cristã e destrói a família, a propriedade e o Estado. Ele detalha a perseguição religiosa e a opressão que a ideologia impõe. Mater et Magistra, 1961, de João 23, e Centesimus Annus, 1991, de João Paulo II. Esses documentos, embora posteriores e mais focados em outros temas, reafirmam a rejeição ao comunismo. Centesimus Annus, em particular, é um reflexo do colapso do comunismo no leste europeu. João Paulo II, que viveu sob o regime na Polônia, fez uma análise profunda sobre o fracasso do sistema, destacando que a falta de reconhecimento da pessoa humana e de sua liberdade espiritual foi a principal razão para o colapso econômico e social do bloco comunista. As consequências práticas e a perseguição. A condenação teórica da Igreja se confirmou na prática histórica. A experiência de milhões de cristãos, sob regimes comunistas, foi marcada por perseguição brutal. A Igreja na União Soviética foi sistematicamente aniquilada, com igrejas fechadas e clero executado ou enviado a campos de trabalho. Na China, a Igreja Patriótica foi criada para submeter o catolicismo ao controle do Partido Comunista, enquanto a Igreja Clandestina sofreu e continua a sofrer perseguição. A figura dos mártires cristãos sob o comunismo é central para a memória e a identidade da Igreja. Desde o cardeal Mindszent, na Hungria, ao cardeal Wyszynski, na Polônia, passando por inúmeros padres e leigos, o testemunho de fé e resistência à opressão comunista serve como um lembrete vívido das razões da oposição da Igreja. Eles não resistiram apenas a um sistema político, mas a uma ideologia que tentava apagar Deus e a esperança do coração humano. Em suma, a oposição da Igreja Católica ao comunismo não é uma questão de alinhamento com a direita política, mas uma defesa inegociável da fé, da dignidade humana, da liberdade e dos direitos naturais, que o comunismo em sua essência nega. A Igreja enxerga o comunismo não como uma simples teoria econômica falha, mas como um erro radical que ataca a própria natureza do homem e sua relação com Deus.